A paz do Senhor, pré-adolescentes! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Meu nome é Tainara. O meu é João Guilherme. E nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Que fica aqui em Campo Grande, Cariacica, no estado do Espírito Santo, no Brasil. E você que está nos assistindo, a gente quer saber de onde você é. Coloca aqui nos comentários. Sabia, João? Tem gente assistindo a gente do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da África. E da Bahia? Da Bahia. Também. Tem gente do Maranhão aí, do Ceará? Do Acre. Será? Coloca aí no chat, se você quiser também, tira uma fotinha assistindo a nossa EBD, marca o nosso Instagram que a gente quer conhecer você, tá bom? João, tudo na nossa vida tem que começar com o quê? Uma bela e profunda oração. Então, ora pra gente começar, João. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa aula, que o Senhor possa colocar agora fogo nos corações e luz nas mentes, Senhor, para que os pré-adolescentes possam captar essa tão importante lição que vamos tratar hoje aqui. Que eles possam crescer na sabedoria, na graça do Senhor, para serem pessoas que irão impactar e irão se proteger contra todo tipo de armadilha do inferno contra a vida deles. No nome de Jesus. Amém? Amém. E agora que nós oramos, tem outra parte que é muito importante também, não é, Tainara? Que é de curtir, compartilhar e comentar, o CCC. Isso aí, e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um colega de vocês que ele entendeu um pouco da mensagem do início da aula e ele tem um texto bíblico para compartilhar com a gente. Se liga! A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Laura e hoje eu estou aqui para gravar a leitura bíblica que se encontra em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E foi isso. Tchau para adolescentes! E aí, João Guilherme, você sabe a importância da comunicação e da fala? Eu sei sim, Tainara, mas será que eles sabem qual é a importância? A paz, Senhor, para adolescentes, meu nome é Arthur e para mim a importância da comunicação e da fala é que podemos evangelizar e pregar o evangelho e que a gente possa comunicar e trazer a salvação para aquela pessoa. É isso pra mim. A paz, Senhor, para adolescentes, meu nome é Matheus e para mim a importância da comunicação é que a gente consegue se expressar, a gente consegue falar o que a gente está sentindo para outras pessoas, a gente consegue se comunicar com outras pessoas. A paz, Senhor, para adolescentes, meu nome é Paulo e para mim a importância da comunicação e da fala é que nós possamos nos expressar, dizendo o que estamos sentindo para as pessoas, que possamos conversar e sejamos felizes. Paz, Senhor, para adolescentes, meu nome é Arthur e para mim a importância da comunicação e da fala é para que podemos criar uma imagem boa da gente e para não sermos vistos só como pessoas tímidas. Olha só, a aula de hoje é sobre o cuidado com as palavras. E a gente quer trazer uma reflexão sobre o livro de Provérbios e aquilo que a gente fala, não é mesmo, João? Isso aí, Tainara. Nós devemos ter muito cuidado com nossas palavras, porque ela tem um poder absurdo, um poder enorme, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Então, as palavras têm que ser faladas na hora certa, no momento correto, com a pessoa certa, não é, Tainara? É verdade. Todas as nossas palavras, a palavra de Deus diz que nós daremos conta no juízo final. Então, precisamos observar tudo aquilo que falamos. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. O ponto 1 da lição diz assim: é preciso ouvir. Ué, mas como assim? Não é sobre as palavras a aula? Parece uma contradição, mas não é. O primeiro passo para uma comunicação efetiva e sábia é você saber ouvir. É por isso que no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 9, ele vai falar que nós temos que estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardio em se irar. Mas por quê? Porque a Bíblia, ela é toda conectada. Aquilo que está escrito no Antigo Testamento também está escrito no Novo Testamento e em várias outras partes da Bíblia. A Bíblia nunca se contradiz, ela sempre se complementa. Por isso que Salomão disse que a pessoa que não sabe ouvir, ela fala o que não deve e gera diversos problemas na comunicação. E aí vem Tiago falando que a nossa língua, que a gente nunca pensa que é um membro muito importante, não é verdade? Tiago diz que a nossa língua é como um animal feroz que
que a gente precisa controlar, ou como um incêndio numa floresta que a gente precisa dominar, porque ela é capaz de produzir desastres e problemas. A pessoa que não sabe ouvir antes de falar, ela fala o que não deve, ela fala apressadamente, ela fala errado e ela fala tolices. A palavra de Deus diz que até o tolo, quando ele está calado, ele parece que é sábio. Mas o tolo quer falar. Por quê? Porque ele tem essa necessidade de mostrar que ele sabe, quando na verdade ele não sabe de nada. Ai, Deus, misericórdia. E, João, tem algumas pessoas que falam um pouco mais, outras que falam um pouco menos. Isso tem um pouco a ver com a personalidade. Normalmente os sanguíneos gostam mais de falar, os fleumáticos gostam mais de refletir. Não é sobre isso que a gente está falando. É sobre a necessidade que todo ser humano tem de ouvir primeiro, filtrar o que está sendo dito para depois emitir uma opinião. Você sabia que a maioria das coisas que as pessoas falam pra gente é mentira? E não é a verdade dos fatos? Muitas pessoas trazem a verdade da perspectiva dela e falam pra você. Isso gera um problema no seu coração. Chamamos de engravidar de uma ideia por causa do ouvir. Isso vai pro seu coração, gera uma amargura e você acaba falando coisas que você não deveria, porque você não soube ouvir. Então, primeiro, nós devemos ouvir antes de falar e, segundo, tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. E como a Tainara acabou de dizer, é tão importante ouvir, ou até mais do que propriamente falar. Porque a palavra de Deus fala que a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa mente cria certos filtros e protetores contra ideias erradas, contra ideologias contrárias à palavra de Deus, contra situações que possam perverter o nosso coração. E quando nós temos esse hábito de ouvir, principalmente as pessoas mais velhas, principalmente o que eles têm a dizer da palavra de Deus, nosso coração e nossos ouvidos criam filtros contra essas ideias. Então, mais do que falar, para nós que somos, vocês são pré-adolescentes, nós que somos novos ainda, nós devemos ouvir e ouvir com atenção, para que nós não venhamos ser enganados por essas ideias, né, Tainara? É verdade. Nós estamos numa idade que a gente quer falar demais, quer expressar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, né? A gente acha que a gente já sabe de tudo, mas nós não sabemos. Esse é o momento da gente aprender, esse é o momento da gente sentar para ouvir, esse é o momento da gente refletir, meditar na palavra de Deus e nos ensinamentos que os homens de Deus têm para a nossa vida, para que a gente possa ouvir, crescer e depois a gente emitir uma opinião. E na vida prática, também é assim, João. Já parou para pensar se você fala ou não demais? Tem pré-adolescente que fala tanto, que lá na sala de aula a gente tem que falar: fulano, pelo amor de Deus, fica quieto. Porque ele não deixa o professor falar, quando o professor deve falar e é o momento dele ouvir. Em casa, a mãe dele quase que tira os cabelos, porque ele não para de falar um segundo. Ele fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala do gol que ele fez, fala da água que tá caindo, fala da pessoa que tá passando na rua, fala da televisão, fala do jogo, fala do amigo, fala da amiga, fala da professora, fala. E por trás dessas falas podem vir muitos pecados, como maledicência, alivosidade, lisonja, também a calúnia, fofoca, principalmente fofoca. Muitas coisas nessa precipitação em falar e querer falar demais sem controlar a língua. E a pessoa que fala demais, a minoria das vezes, ou quase nunca, ela vai estar falando sobre Deus e sobre coisas boas. Só coisas ruins. Se falasse muito, mas falasse sobre Deus, ok. Mas não fala, né, João? O que eu fiz? Pré-adolescentes, olha só como é importante ouvir primeiro antes de falar. Ei, amiga, quanto tempo! Oi, que bom te ver! Que bom te ver também.
E aí, como vai a vida? Ai, tô bem, tô aqui andando, procurando um presente pro casamento da Ana. Você vai, né? Claro, não poderia faltar. Você vai? Eu vou, menina, eu sou madrinha. E aí eu tô andando aqui em Campo Grande, tô procurando, assim, uma coisa pra dar pra ela de presente. Você pensou em dar o quê? Não sei, eu tô procurando uma coisa, assim, numa faixa etária de uns R$800. Que eu não faixa etária, dinheiro, amiga? Né? Faixa etária não. Amiga, faixa etária de R$800. Faixa etária. Mas é que, e o negócio de cancelar a conta, deu certo? A conta do quê? A de telefone, que você falou que tava com dificuldade. Menina! Deu certo, mas eu tive que ligar, menina, umas 300 vezes pra resolver. Eu literalmente perdi a cabeça. Perdeu a cabeça? Literalmente. Amiga, eu vi que ontem foi aniversário de sua mãe, né? Menina, foi. A gente até fez uma festinha surpresa pra ela. Ela amou, não esperava. Eu vi. Gente, olha, manda um abraço pra sua mãe. Pode deixar. Sua mãe é ser uma pessoa tão iluminada, tão legal. Sua mãe, pra mim, ela é trivial, sabe? Aí eu desejo boas prospecções pra ela. Olha, sua mãe é muito bem digna. Muito, muito satisfatória. Pode deixar que eu falo sim. Amiga, eu vou indo lá, porque eu tenho que trocar de roupa, que eu vou pra academia, eu tô nessa pegada mais diet, sabe? Você não tá comendo açúcar? Não, eu tô comendo açúcar, tô nessa pegada mais diet, fitness. Não, light então. Light, diet, tudo a mesma coisa. Beijo, tchau. Tchau. E agora nós iremos entrar no nosso ponto 2 para adolescentes. Além de ouvir também, como a gente acabou de falar, nós devemos filtrar, parar antes de falar, parar e pensar antes de falar. Ou seja, quando chegar alguma informação para vocês, aquele seu colega chegar e comentar algo com você, primeiramente você vai parar, pensar. Opa, será que isso é de Deus? Será que isso vale a pena eu falar? Será que isso vale a pena eu passar pra frente? Ou quando vem aquela ideia na sua cabeça brilhante, você vai pensar. Calma aí, será que eu devo falar isso? Será que vai machucar uma pessoa? Será que isso vai trazer coisas benéficas? Porque nós temos a triste mania de falar sem antes pensar. Isso pode gerar várias consequências maléficas. Por exemplo, se eu falar sem pensar para uma pessoa, para um amigo meu, sem querer ou até querendo, eu posso ofendê-lo. E isso é uma prática que nós não devemos fazer. E quando nós não paramos e pensamos antes de falar, isso pode gerar uma série de pecados, como a lisonja, a alaivosidade, como a calúnia e como a fofoca. Vocês sabem o que são cada um desses pecados que eu citei? Nós vamos agora rapidamente falar sobre cada um deles. Vocês já viram aquele colega de vocês que elogia demais, que tenta o tempo todo elogiar a pessoa ou tecer bons comentários, mas que isso no fundo do coração dele não é de verdade. É apenas para retirar e manipular aquela pessoa para conseguir algo que ele quer. Vocês vão ver isso muito em crianças que são um pouco mimadas, né? Que vai para pedir algo com o pai. Ela vai fazer aquela cara bonitinha, vai elogiar o pai, vai fazer algo para agradar o pai. Nós sabemos que isso é um pecado. Porque a pessoa não está com o coração inteiro. Ela está fazendo algo, querendo algo em troca. Mas não na maneira positiva, na maneira negativa. E esse pecado se chama lisonja. Além da lisonja, também temos o pecado da aleivosidade. Você sabe o que significa isso? A aleivosidade é um pecado muito perigoso para adolescentes. É quando você conta aquela meia-verdade. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que só existe sim, sim e não, não. Não existe um meio termo na palavra de Deus. Então a lisonja é aquele pecado onde nós falamos a meia-verdade. Nós falamos uma verdade, mas que por trás dessa verdade esconde algumas mentiras. Vocês nunca cometeram esse pecado não, né? Eu espero. E outro pecado que é muito constante nas pessoas que não param para pensar antes de falar é o pecado da fofoca e da calúnia. A fofoca é aquela pessoa que só sabe falar da vida dos outros de maneira pejorativa, de maneira negativa e tenta denegrir a imagem da pessoa. E nós, às vezes, ouvimos coisas sobre algum colega seu da sala dos teens, ou dos adolescentes, e antes de saber a procedência daquilo, nós passamos para frente. Isso é um pecado que Deus odeia e detesta. A calúnia, que é você falar de maneira errada, ou algo pejorativo da pessoa, que se enquadra também no pecado da fofoca. Então, nós devemos tomar muito cuidado ao falarmos. Então, antes de falar, você tem que parar, pensar, respirar e pensar. Será que isso realmente é de Deus? Será que isso realmente não vai me levar a pecar contra mim mesmo ou contra meu irmão? Isso é um exercício que nós devemos começar a fazer desde cedo, para que nós não venhamos ser reféns do pecado. Antes da gente falar, a gente precisa pensar. Será que o Senhor Jesus falaria isso que eu estou falando? Pensaria isso de fulano ou isso de ciclano? Será que ele falaria dessa forma com essas pessoas com as quais eu estou compartilhando? Porque muitas vezes vocês
querem falar e acabam falando para pessoas que vocês não deveriam, abrindo situações da vida de vocês, compartilhando fatos e situações que apenas pessoas maduras teriam capacidade de ouvir. Apenas pessoas que amam a Deus poderiam ajudar vocês. E vocês precisam entender que não é questão de falar difícil, bonito, que a gente está dizendo aqui. É questão de falar aquilo que agrada ao Senhor Deus, não aquilo que entristece o coração do Pai. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja retirada entre vocês. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Ou seja, não é questão de falar bonito, mas falar aquilo que convém, aquilo que é coerente, aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é amável. Essas coisas nós devemos falar, mas não ficar acusando o nosso irmão, rindo da desgraça do outro, se aproveitando dos defeitos e das falhas de alguém, julgando. Não é esse o nosso papel. Esse é o papel diabo. Ele é o acusador, ele é o mal. Nós somos filhos da luz. Nós devemos andar e falar como o Senhor Jesus. Precisamos refletir a imagem dele, porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. E quando nós cometemos esse pecado de falar demais, de caluniar, de fazer fofoca, nós estamos entristecendo, às vezes nem a outra pessoa, porque a outra pessoa nem vai saber o que você falou, mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. E fazendo isso, você corre sérios perigos, seríssimos perigos. E tem gente também que acha que sabe demais, e aí ela quer ensinar uma coisa que ela nem mesmo aprendeu. Tipo assim... Não, foi um pêssego. Um coco? Um pêssego. Por que foi um pêssego? Eu te provo na palavra que foi um coco. Eu te provo na palavra que foi um pêssego. Ah, por quê? Abre a Bíblia aí. Eu sei de qual texto. Fala aí. Sabe o que eles tomaram? O fruto? Porque ele tomou o fruto. E comeu. E o pêssego também. Ele tomou e comeu. Cara, como que você vai tomar um pêssego? O coco, sim. Você tira a água, come, Não. e come o coco. Não. Aqui sim. Ele tomou o pêssego e comeu. Que tomou o pêssego, Você nunca tomou Juliette? pêssego, não? Tomou e comeu. Como é que você toma o pêssego? Ele fez suco de pêssego e comeu ainda. Suco. Suco é outra coisa. Agora, qual é a única fruta que tem coisa pra beber? Todas vai fazer suco. Bebe... Não, João. Você faz suco de coco? Faço. Não, você bebe água de coco. Você não fez suco de coco, não? Ah, João Guilherme, você não sabe de nada. E chegamos no último ponto da lição, que é seja educado. Seja educado. Ah. E o que nós devemos fazer agora que nós aprendemos a ouvir e aprendemos a falar na hora certa? Nós devemos saber como vamos falar, né, Tainara? Sim, como proceder. E a palavra de Deus nos ensina a tratar todos com amor. Como Jesus falou, que os dois principais mandamentos eram amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quando nós aplicamos o segundo mandamento para adolescentes, nós devemos tratar o nosso próximo com educação. Nós não podemos conversar com nossos colegas, com nossos professores, principalmente com quem é autoridade sobre nós, de maneira sem educação. Sabia, João, que tem gente que fala assim com o pastor? E aí, cara? Nossa. Você acredita nisso? Nossa. Ou então fala assim... E aí, Jairo, Jefferson? Já pensou? Muito mal educado, né? Ainda bem que eles não são assim. Glória a Deus! A palavra de Deus nos ensina a ser, como a Tainara falou anteriormente, como Jesus. E o que a palavra de Deus fala que Jesus era? Ele era manso e humilde de coração. Jesus tratava todos com respeito, e respeito mútuo. Ele tratava com humildade, independente da classe, da faixa etária, da condição da pessoa. Jesus era educado e era humilde. Já pensou, João? Jesus estava rodeado de várias e várias pessoas. E ele tinha sabedoria infinita ali para compartilhar. E ele era humilde
para ouvir as pessoas, as suas necessidades e dizer exatamente o que precisava ser dito. Quando ele estava tratando com pessoas que entendiam de agricultura, ele usava uma parábola ou uma analogia relacionada à agricultura. Quando ele estava entre os doutores da lei, ele usava citações que os doutores da lei entendiam. Ou seja, Jesus ele tinha sabedoria no falar e ele não falava desnecessariamente. E você vê que nós, como cristãos, nós devemos ir na contramão do mundo. Não ofendendo, não causando dano. A moral das pessoas. Isso, não causando dano na moral das pessoas. Pelo contrário, sim pregando o amor que Jesus nos ensinou a amar e a tratar as pessoas. E nós vemos que nós devemos proceder, como a Tainá acabou de ler no texto de Efésios, com respeito, com amor, com humildade em tudo que vamos fazer, inclusive e principalmente na nossa fala. Sim, e com muita responsabilidade. Uma palavra, uma vez que ela foi dita, não pode voltar atrás. Uma palavra pode causar uma ferida numa pessoa inestimável. Uma palavra pode iniciar uma guerra ou cessar uma guerra. Então você, pré-adolescente, é responsável por aquilo que você diz. E olha que interessante, a palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você quer falar boas coisas, alimente o seu espírito, a sua alma, com boas coisas. Se você quer ter sabedoria no falar, você precisa se alimentar de coisas sábias. Não ficar o dia inteiro jogando, o dia inteiro na roda dos escarnecedores fofocando, porque hoje em dia no mundo, fofocar é um glamour. Ah não, meu momento de fofoca. Ah, eu preciso fazer passar essa fofoca. Nossa, essa fulana é tão fofoqueiro. Antigamente, ser fofoqueiro era uma coisa muito ruim. E hoje em dia as pessoas acham isso bom. O diabo dissociou tudo, inclusive a questão da fofoca. Quando nós ouvimos que alguém fez algo errado, um colega nosso fez algo que não deveria fazer, pelo contrário, se o mundo fofoca, nós somos cristãos, nós estamos na contramão do mundo. Nós devemos orar por ele, tentar ajudá-lo, tentar a melhor maneira de proceder com aquela situação. Porque se o mundo iria fofocar, iria denegrir a imagem do seu colega, nós como cristãos fazemos ao contrário. Nós temos o total entendimento que nós não somos melhores que ninguém, pelo contrário. E pré-adolescentes, é só você se colocar no lugar daquela pessoa. Se fosse você, naquela situação, você gostaria que as pessoas estivessem comentando, falando sobre o que aconteceu, dizendo quanto você foi tolo, quanto você é isso, quanto você é aquilo? Não! Então, pré-adolescentes, nós precisamos ser responsáveis com aquilo que nós falamos, tomarmos cuidado com quem nós estamos andando e com o que nós estamos alimentando o nosso coração. E aí, pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quadro do Você Sabia? Onde iremos apresentar algumas informações que irão agregar a nossa aula de hoje. E eu começo o Você Sabia de hoje com uma pergunta. Você sabia que suas palavras viajam mais rápido que um carro de corrida? Não? Então, bora lá! Vocês já pararam para pensar no poder das nossas palavras? Elas são capazes de construir pontes e também de derrubar muros. Hoje nós vamos então desvendar alguns fatos super legais sobre a nossa comunicação. Então, prepare-se, porque vai ser algo que vai te surpreender. Primeiro vamos falar um pouco sobre a velocidade da fala. Você sabia que a gente consegue falar cerca de 150 palavras por minuto? Isso é mais rápido que um carro de Fórmula 1. Imagine só então todas essas palavras saindo a cada segundo de nossas bocas. E será que quantas palavras por dia a gente fala então? Um adulto fala cerca de 16 mil palavras por dia. Isso dá para escrever um livro inteiro. Imagine só então todas as histórias, todas as ideias, todos os sentimentos que transmitimos só com as palavras. Só que, mais do que falamos por palavras, falamos através da nossa linguagem corporal. Porque muito mais do que palavras, nós expressamos através de atos. Seja através de um sorriso, seja através de um abraço ou até mesmo de um leve suspiro. Isso fala muito mais por si só do que por uma palavra. O que é muito mais importante do que falar ou se expressar é também o ouvir. Ouvir, então, se torna mais importante do que o falar. Pois, quando ouvimos com sinceridade, mostramos para outra pessoa que realmente estamos interessados no que ela tem a dizer. Então, meus caros pré-adolescentes, vimos que a comunicação é algo incrível, né? Nossas palavras têm muita importância. E a forma e o jeito com que a gente se comunica pode fazer total diferença em nossas relações. Então, que tal a gente parar um pouco para pensarmos o que falamos e do jeito que falamos? Então agora eu tenho um desafio para vocês. Vocês terão que gravar um vídeo de 30 segundos falando sobre a coisa mais importante da vida de vocês. E vocês podem gravar esse vídeo da forma que preferirem.
pois vocês têm que usar a sua imaginação e explorar a sua criatividade. E lembrando que vocês têm que postar esse vídeo lá no nosso grupo, ok? E foi isso, meus caros pré-adolescentes, esse foi o nosso Você Sabia de hoje. Espero que tenham entendido um pouco mais do assunto da nossa aula e lembre-se, tome cuidado ao falar, pois é melhor deixarmos de falar algo do que termos que lidar com as consequências após isso. É isso, fiquem na paz e tchau! Como nós sabemos que a pessoa que fala contra o seu irmão, ela está logo destilando ódio contra ele. Então, e a palavra de Deus fala em 1 João 3, versículo 15, aquele que aborrece seu irmão, ou seja, destila ódio contra ele na verdade é um homicida. Então nós vemos que nós não podemos em momento algum cair no mesmo pecado que essa pessoa que foi citada. Por quê? Porque ela está mostrando no coração dela, com as atitudes dela, que ela odeia o seu irmão. Ela está indo contra a palavra de Deus. Então nós, pré-adolescentes, como pessoas que estamos centradas em Deus, nós devemos destilar o amor. E o amor, sim, na ajuda, na humildade, no apoio ao seu irmão, e não falando mal dele, e não cometendo atitudes precipitadas a julgar as pessoas. Muito bem, pré-adolescentes, estamos então no final da nossa aula e agora nós queremos convidar vocês a estarem ofertando na casa do Senhor. Aqui está aparecendo o Pix, o PicPay da igreja e os dados da conta bancária para que você possa estar ofertando com alegria, entregando ao Senhor o seu melhor, sabendo que aquilo que você planta no reino você vai colher com abundância. Também está passando aí imagens da nossa igreja, esse local onde nós reunimos hoje. Nosso desejo é comprar esse local. Para isso nós precisamos de 1000 valentes, pessoas dispostas a ser um participante dessa obra para que a gente possa comprar esse espaço. Aqui temos campo de futebol, cozinha, diversas salas para criança, templo, centro administrativo. Esse local aqui de gravação é tudo muito legal. Então a gente quer convidar você a ser um contribuinte, um participante dessa obra. Bora ofertar! Jesus, por ti eu viverei, nunca me vergonharei. Tudo sempre te darei. Levaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, eu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me vergonharei. Oh, oh, meu ser e todo meu louvor. Nunca me vergonharei. Oh, 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 meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. E aí, pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. E vamos lá para a primeira pergunta, que é a seguinte, vem comigo. O que é necessário fazer antes de falarmos algo com uma pessoa? Alternativa A, pensar bem no que se vai falar. Alternativa B, tentar descobrir o que ela vai dizer para nós. Alternativa C, nada, pois o que sair da boca naturalmente vai ser a melhor decisão. Ou alternativa D, falar rapidamente a primeira coisa que vier à nossa cabeça. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa pergunta, com certeza, a alternativa A, que é pensar bem no que se vai falar. Segunda pergunta. Quais são as duas características de pessoas que falam mais do que ouvem? Alternativa A, falam desnecessariamente e com calma. Alternativa B, falam apressadamente e com educação. Alternativa C, falam antecipadamente e desnecessariamente. Ou alternativa D, falam sempre com educação e com calma. Vamos lá? Tempo na tela.
E olhando aqui, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa C, falando antecipadamente e desnecessariamente, meus parabéns, você acertou. Terceira pergunta. Por que Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca? Alternativa A, para ouvir menos e falar mais. Alternativa B, para ouvir mais e falar menos. Alternativa C, para ouvir mais e falar mais ainda. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá? Mais uma vez, responde aí no chat. Acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat, principalmente com a letra B, que é a correta, para ouvir mais e falar menos. Então agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: por que devemos ter cuidado ao falar? Alternativa A, para não falar aquilo que não sabemos e falarmos algo errado. Alternativa B, para não magoar e nem chatear alguém. Alternativa C, para não desonrarmos a Deus com nossas bocas. Ou alternativa D, todas as alternativas anteriores. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e se você responder a alternativa B, para não magoar e nem chatear alguém, meus parabéns, você acertou em certa parte, porque na verdade a resposta certa é a alternativa D, porque são todas as alternativas anteriores. E foi isso, meu caro pré-adolescente, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto aprendido um pouco mais o conteúdo da nossa aula e também tenham acertado as perguntas. E eu creio que acertaram, porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! E agora, para adolescentes, nós infelizmente chegamos ao final dessa aula, onde nós aprendemos a ouvir antes de falar, de parar, pensar, refletir antes também de falar, e também como nós devemos agir ao se expressar, ao se comunicar com as pessoas. Falar com sabedoria, né? Sabedoria. E agora é hora de dar tchau e a gente vê vocês na próxima aula. Vamos orar para encerrar? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por este dia, obrigada por esta oportunidade de ouvir a Tua mensagem, que a Tua palavra venha produzir frutos poderosos na nossa vida. Ajude-nos a viver conforme a Tua vontade, assim como o Senhor viveu conforme a vontade do Pai, Senhor. Ajude-nos a fazer tudo aquilo que Te agrada. Em nome de Jesus, amém! Tchau!